Como é que estão, amigos, amigas que me assistem? Estamos mais uma vez, começando uma live do dia 20 de fevereiro. Tá? Estamos, graças a Deus, tá? É sério que você está pagando taxa elevada de maquininha de cartão? Só um pouquinho, pessoal. Eu vou botar um fundo musical. Estamos bem alimentados. Deus proveu, né? Tem crise, claro, a gente está acompanhando aí, né? Tem profetas apocalípticos falando de tsunami que vai invadir o Brasil, né? Pessoas que estão publicando coisas desse tipo, né? Que vai pegar Fortaleza, vários estados do Brasil, né? Mas nós estamos desfrutando de bênção, de paz, alimentados, bem descansados, né? Deus tem providenciado até tempo, né? Para a gente orar, para a gente descansar. Então, a gente tem que ser grato, né, pessoal? Eu vou chegar aqui e vou começar a murmurar, falar mal, e lembrar de coisas, de derrotas, de problemas. Não convém, não convém. Deus tem suprido tudo. E é cumprimento bíblico, né? A Bíblia fala que o servo de Deus, Deus cuida, Deus vela, Deus protege. E é verdade. Eu sou uma prova, né? De repente, pessoas que talvez não estão muito... Não sei, eu fico pensando que quando tem uma pessoa que se destaca, né? Pregando, falando de Deus, das coisas de Deus, uma pessoa que Deus chamou de repente para incentivar, impulsionar, testemunhar coisas, né, positivas, boas, eu me alegro, né? Eu me alegro. De repente, alguma pessoa aí que está fazendo vídeo, live, né, pode falar alguma coisa que de repente destoa um pouco do pensamento central da cúpula eclesiástica, né? Mas nem por isso a gente não pode, né, ignorar. Temos que apoiar, sim, né? De repente a verdade pode ser dita não nos púlpitos da igreja. Eu confesso, pessoal, que muitas vezes o púlpito da igreja é um lugar muito, né? Muitas vezes pessoas, né? Eles evitam falar coisas no púlpito porque é um lugar muito, né? Pega mal, tem um grupo de pessoas que talvez não vai gostar, então muito conciliador, né? Mas a verdade é verdade, tem que ser dita, né, pessoal? De repente Deus usa o fulano, Deus usa aquele outro, e a verdade vem à tona, né? Então, assim, né, pessoal, eu tenho tido experiências com Deus, e por isso mesmo Deus me chamou. Não é que eu também não sou aí um figurão aí, né, de tal igreja, uma autoridade eclesiástica, eu não sou, né? E acho que nem quero ser, né? Nem quero ser. Deus tem me dado liberdade, tem me dado paz, tem me dado tudo que eu preciso. E eu tô feliz, né?
Agora eu fiquei um tempinho agora antes de começar a live, observando no celular aí as mensagens, né? Principalmente no YouTube, né? Então a gente vê muita coisa, né? E, enfim, todos os aplicativos são bons, né? Facebook, o Instagram também. Então a gente vê o seguinte, né? Que nós estamos num mundo aí polarizado, né? É, a realidade é essa aí. Deus está provando as pessoas, né? A pessoa, por exemplo, se ela começa a dar muito crédito às notícias, tem notícias que elas são meio facciosas, elas puxam para um lado aí, por exemplo, a pessoa vigiar com o celular, porque a pessoa está sendo espionada, a pessoa tem o celular tira foto e não sei mais o que, e não sei mais o que, e o banco sabe o que acontece, e, e existe nos bastidores aí a pessoa entende? Tu vai se preocupar com isso, né? Tu vai se preocupar que alguma pessoa de repente está te espionando, né? Eu tenho um amigo meu, ele entende mais que eu de informática, né? E aí, inclusive, eu tenho guardado ali no livrinho as senhas, né? E ele me fez criar uma senha lá com um dígito, com estrelinha, com não sei mais o que, papapá, para dificultar. Mas isso aí é conversa para boi dormir, entendeu? O celular, a pessoa pode descobrir lá coisas, né? Trazer à tona lá fotos, imagens, coisas que tu já deletou já há tempo, né? A gente tem que ter consciência de que um, um asterisco não vai impedir da pessoa, de repente, né? Te espionar, ou roubar tua senha, sei lá o quê. Nós temos que se colocar na nossa posição. Nós não somos desse mundo. Nós estamos passando por esse mundo, não é? Entendeu? O servo de Deus, aquele que se identifica com Cristo, né, com a mensagem da cruz, ele não é desse mundo. A linguagem dele é diferente. Ele não está preocupado lá, né? Será que estão me espionando? Será que estão isso, estão aquilo? Então a gente vê no celular e tantas mensagens, e mensagens assim para assim a pessoa ficar perturbada, né? Vai acontecer tal coisa. Eu comecei a observar e tinha uma mensagem que o cara começou a falar uma coisa séria. Nós temos que ficar de olho assim, porque o governo tal e pau e pá, e quando vê Lula, o governo Lula vai quebrar o país, não sei mais o quê. Então tu vê que tem mensagem, elas são facciosas. Não é que tu não pode gastar mais porque tu vai faltar dinheiro, mas não sei o quê. Outra coisa, eu vi ali um vídeo, o Elon Musk, o filho dele, e pelo que a gente tá vendo aí, o filho do Elon Musk é um menino assim, é um menino mal criado e mal educado. É tipo assim, manda o Trump calar a boca, né? Eles são praticamente a educação que o Elon Musk está dando para o menino é como se ele fosse o chefinho que manda e desmanda. Mas são curiosidades do mundo, né? São curiosidades. O servo de Deus não se apega a nada no mundo, né?
a coisa OVNI, que teve contato com OVNI nos Estados Unidos, não sei o quê, uma missão partiu para o país de 12 pessoas ou de 10 e tal, e morreram 2, voltaram 8 ou 10, eu não sei exatamente, mas eu não me prendo a isso, né? A Bíblia diz que nós estaremos seguros, sim. A igreja vai ser guardada, vai ser poupada. Vamos se deparar, sim, com eventos climáticos, com situações, tempestades e terremotos. Vai haver, sim, muita coisa, peste, pandemia, mas nós vamos passar por cima, né? Aquele que crê em Deus, em Cristo, ele é diferente, pronto. Ele irradia paz, confiança. Ele não está preocupado lá em bolsa de valor, se vai subir, se vai descer, se vai quebrar, se vai haver calote de país, né? Não está aí querendo fazer dinheiro, fortuna, eu vou comprar tal coisa, eu vou investir tal coisa, eu vou, né? Eu morei um tempo no Paraguai e eu observei lá como é que funcionam as coisas. O Paraguai é um país bom para aprovar a pessoa. Se a pessoa ela não é bem formada moralmente, assim, uma boa educação, uma base sólida, ele vai querer comprar de repente uma coisa. Aí tem uma geladeira, vamos supor, né? Uma geladeira usada, né? Legal, né? O preço dela, vamos dizer, na época lá, R$ 500. E tem uma geladeira praticamente nova, mais rolo, negócio assim, meio fraudulento, meio, sabe, a origem, roubado, não sei o quê, o desviada, e por 400, R$ 300, né? Ou 200. Então o cara que ele é ganancioso, o cara ele quer tirar proveito das coisas, ele vai pegar a geladeira mais barata, quase nova. E aí, quando vê, ele fracassa. A porta que ele abriu, ou seja, ele vai abrir a porta para alguma coisa, uma mercadoria amaldiçoada. É. Eu, quando comprei uma geladeira lá no Paraguai, eu comprei de um brasileiro, que estava morando lá há tempo, uma pessoa humilde. Na época eu paguei R$ 100 a geladeira. E era um caco de geladeira. Mas eu sabia que era uma geladeira legal, é uma geladeira que não, né? E eu usei já, quase no final, a porta não fechava, a borracha estava, né? Era uma geladeira fim de linha, mas eu lembro, eu paguei R$ 100 pela geladeira. E eu sabia lá que eu podia conseguir por menos, geladeira fruto de rolo, né? E lá no Paraguai eu tinha um colega, um amigo meu, ele era da igreja, né? Mas a gente queria bem ele e tudo. E ele comprou um caminhão, não um caminhão enorme, né? Mas um caminhão desses para fazer, levar verdura, coisa arada, coisa que não é muito pesada, né? É tipo é um caminhão porte médio, assim, enfim. E aí, quando vê, deu problema no motor, ele mandou arrumar o motor. Aí, quando vê, ele não conseguiu recuperar o motor ficou uma parte aqui e ali, a carroceria não sei onde ficou. Quando vê, aquele caminhão que era para ele ter, ele tinha lá embaixo da casa dele uma caixa lá com umas peças do motor. E ele já nem contava mais recuperar o caminhão, né? Por quê? Porque começou errado, já era um esquema, né? E é isso aí, né?
Mas espero que tenha mudado, enfim. Mas a verdade é essa aí, pessoal. Se a pessoa está firmada, os pés estão sólidos na rocha, ele não teme os boatos, os comentários, as conversas. Ele segue em frente, ele vai, né? Ele confia no Senhor, ele confia nas autoridades também, ele ora pelas autoridades, né? Porque o Senhor vela pelas autoridades, né? As autoridades são constituídas por Deus, Deus fala na sua palavra. Entendeu, pessoal? Então, agora se tu começa aqui no celular, né? E começa a se perturbar e dar crédito. E começa. Isso aí vai infeccionando a mente. Então, quer dizer, o Espírito Santo começa. Acaba que a pessoa fica desorientada, né? Porque como é que a gente confia no Senhor? É por fé. É algo natural, espontâneo, né? Vem assim, espontaneamente. A pessoa sagrada tem interesse nas coisas de Deus, né? Quando vê uma pessoa prosperar na fé, de repente uma live que ele está fazendo, que ele está ganhando almas, ele se alegra, ele não fica enciumado, ele não fica, sabe, achando defeito, porque o cara não me obedece, porque é da minha igreja, mas não se sujeita às minhas ordens. Ele fica faceiro, ele fica alegre. A Bíblia diz, ali tem uma passagem que diz assim, que não é contra mim, é por mim, né? Os discípulos lá não vão mandar calar a boca deles, vão fazer eles parar de falar de Jesus. Aí Jesus disse, não, deixa eles, que não é contra nós, é por nós. Entendeu? Então, essa disputa mesquinha de igreja, de pastor, que eu não sei, a minha igreja é melhor, a minha pregação é melhor, e não sei o que, os nossos livros são melhores, o cara quer lançar um livro, mas ele não se submete a CPAD, vamos dizer francamente, né? Que um dia eu comentei, eu tinha interesse de contar uma história aí da Assembleia de Deus, aí como é que começou aí em Porto Lucena, né? Que foi um dos primeiros missionários que vieram lá da Suécia, da Holanda, veio e começou ali em Porto Veracruz, nada, em Porto Lucena, Porto Veracruz, eu passei por Porto Veracruz. E eu falei assim, comentei com uma pessoa, né, que ele a pessoa é da igreja, muitos anos e tal, filha, e já, sabe, família da igreja, de anos, e perguntei assim, mas eu tinha interesse de fazer um livro a respeito, contar a história da Assembleia e tal, né? E aí, sabe qual é a resposta que eu recebi? Tem que pedir autorização, tem que pedir autorização. Com essa palavra que eu recebi, eu larguei de mão, entendeu? Então eu vou fazer um trabalho, me dedicar para uma coisa, pedir autorização. A coisa é contar a história da fé, do crescimento da igreja, uma coisa boa, né? Pedir autorização o cara vai desenvolver uma ferramenta para matar gente, ou sei lá, uma arma, né? Aí talvez vão pedir autorização, porque a coisa meio, né, envolve, pode acontecer problema e tudo. Aí quando eu vi, eu entendi a mentalidade. Tem gente que tem mentalidade assim, ele não faz nada porque o chefe não mandou, né? A Bíblia diz, pregai, distribuir conhecimento, levantar pessoas, testemunhar, né? O Estevão lá se projetou,
E ele não era pastor, ele era talvez menos que um diácono, né? E aí ele pregando, as pessoas viram o rosto dele reluzente, brilhando, né? Mataram a pedrada, de repente odiaram ele, né? Deus usando ele. Se Deus tem um plano na vida de uma pessoa, ele passa por cima de tudo, né? Não vai pedir licencinha lá. Ah, eu posso falar, eu posso dar meu testemunho. Né? O dia que eu me senti inseguro, não confortável numa igreja, eu saio. Eu saio. Tem muitas igrejas aí, né? Agora a verdade é a seguinte, né? Se a pessoa fala, defende Jesus, fala coisas boas, de repente em algum momento pode sim, meio, né? Mas a pessoa tem que se alegrar, tem que compartilhar, tem que ser, né? Nós somos uma igreja. O anticristo vai vir para perseguir a igreja, para impor as leis dele, que são arbitrárias aos ensinos bíblicos, né? As trevas estão aí, o povo está aí sedento de fome, quer ouvir a pregação do evangelho, quer sim. Eu estou ganhando pessoas que de repente mais tarde vão congregar na Assembleia, vão congregar na Batista, vão congregar lá na Deus e Amor, né? Vão congregar de repente na Católica, né? Eu vou falar mal dos católicos? Não posso. A história da igreja, os católicos têm uma participação fundamental, né? No norte do país, a igreja católica é forte, né? Aqui também tem um rebanho grande, numeroso. Quando o Senhor me mostrou em sonho eu pregar, amém. Né? Eu tomei a decisão, eu vou cumprir o que o Senhor pediu, né? Agora eu vou ficar pedindo licença, eu posso fazer tal coisa. Senhor, Todo-Poderoso, Mestre, né? Eu posso falar a respeito de Deus, fazer um site. Eu acho que é uma coisa assim desnecessária, né? Lamentavelmente na igreja a gente vê assim, uma disputinha assim, sabe? Eu sou mais estrela, eu tenho mais autoridade, sabe? A minha influência é maior. Mas Deus, quando vê, corta as asinhas. E o cara lá tem um semi-AVC, fica com a boca torta. E aí? Qual é? Qual é o. Hã? Eu me orgulho, sim, eu vou dizer, ó, francamente. Eu estou aqui, Deus tem confirmado a minha chamada. Eu fui curado da coluna, faz algum tempo atrás. Eu estava fazendo um jejum, por causa que pessoas ocuparam um espaço que o pai alugava, e eram pessoas meio, sabe, não era de boa fama, como se diz, né? De noite, barulho, e gargalhada, e bebida, até tiro deram, até tiro deram. E, por fim, eram inquilinos não bem, assim, tudo bem, a gente respeitou, mas aí eu fiz o jejum para Deus dar uma solução. E acabou que Deus deu mesmo, que sumiram. Descobriram lá um envolvimento, cara com droga e tal, e pá, sumiram. E essa peça hoje meu irmão ocupa, inclusive. Onde eu escrevi o livro, que agora vai ser lançado, tudo, né? Sumiram. E quando eu fui entregar o jejum, Deus me deu um sonho, e eu entendi claramente, o Deus me curou a coluna, não tem mais dor. Eu acordava de manhã aqui assim, na base da coluna, assim, uma dor
Tinha uma mulher que fazia massagem, volta e meia eu ia pedir ajuda para ela, né? E agora, nesse ano que passou, 2004, em fevereiro, eu tenho até o meu testemunho. O Senhor me deu um sonho e eu creio que o Senhor fez uma operação no meu coração. Eu fui curada do coração, o Senhor me ajudou. Outras coisas que eu posso testemunhar, o Senhor tem me abençoado, alimentação, N coisas. Então o Senhor está me respaldando, sim. E eu estou fazendo essas lives aqui porque Deus me chamou, não foi o fulano, não foi o ciclano lá, não foi. Foi o Senhor. E se a pessoa de repente se sente meio constrangida, ou chefinho, outro chefinho, porque são cheios de chefe, e um fala e outro fala, ó, esse cara é meio, não sei o quê, é meio de esquerda, sabe? Não é bem de acordo com nossos... Eu não sei. Mas às vezes eu tenho a impressão, assim, de que eu tô pisando nos calos de outros aí, mas... né? Mas eu sei quem eu tenho crido. Eu fiz missão, eu estive no Uruguai, estive no Paraguai, tô de pé. Não sei para onde Deus vai me levar, se Deus vai me levar também. As pessoas agora estão assistindo minhas lives, antes era 5, 4, 6, 7, 10, já aumentou, o pessoal está vendo mais, né? Mas é isso aí, pessoal, entendeu? Se tu tá com a consciência tranquila, que tu tá fazendo bem, amém, né? Eu gosto de assistir live. Tem gente, por exemplo, que toca na questão de sobrevivência, usar produtos naturais, sabe? Substituir coisas aí, dicas, por exemplo, construção de casas, assim, sabe? Coisas que eu acho que são importantes, é bom, né? Medicina alternativa, remédios, né? Plantas, etc., dicas. Cada um tem a sua chamada, né? Agora, por exemplo, eu assumi uma posição assim de a minha igreja é a mais correta, não vou fazer, né? Eu presenciei testemunho de pessoas que de repente eu confiava, achava que homem santo de Deus, mas mais tarde tu vê as brechas, tu vê que as opções, que as decisões dele já puxando a brasa pro seu assado, entende? Né? Mas uma época eu achava que era o homem de Deus, homem santo de Deus. Tem. Isso existe na Assembleia, existe na Batista, existe até na Ortodoxa, existe sim. Né? A Bíblia diz assim, ó, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Então eu até dou uma dica para vocês. Escuta a pregação, segue o fulano, né? De repente é um bom pastor, um bom líder, mas a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Quando, por exemplo, a tua fé for, né? Quando a tua confiança em Jesus for atrapalhada por algum pensamento, uma ação, um pensamento, uma atitude, sei lá, um método, uma forma de agir, tu te afasta. O que tu tem que levar em conta é que Jesus é infalível, né? Jesus não pecou. Jesus é santo, né? Se tu aceitou Jesus, tu aceitou um homem sem falhas.
Jesus não tem falha. Agora, nós, como homens, nós temos falhas. Nós vamos tropeçar, nós vamos ali adiante, vamos decepcionar alguém, entendeu? Nós somos falhos. A nossa origem é o contato sexual. Nós já herdamos o pecado de Adão, de Eva. De repente vai vir provas para nós que nós não vamos suportar, nós vamos ceder aqui, vamos ceder ali, vamos até, de repente, pecar. Agora, Jesus não. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Entendeu, pessoal? Eu, por exemplo, não pode dizer assim, não, o cara é um homem de Deus, um homem santo. Eu talvez em algum momento eu falei lá, meio enalteci o Valdomiro Santiago, né? Pastor lá que foi perseguido e tal, e a Globo, né, fez de tudo para, vamos dizer assim, para desmascarar ele, né? Vamos desmascarar ele. Mas por fim Deus segue usando ele, e a igreja dele é um, não sei que tamanho, 100 por 100, né? Quase não dá nem para ver lá no final. É uma multidão enorme. E ele segue pregando, segue ganhando almas e curando, né? Mas ele não é infalível. Entendeu, pessoal? Às vezes o servo de Deus, a pessoa aceita Jesus, vai para a igreja, e aí ele começa a idolatrar o homem. Ah, esse homem é homem de Deus. Ah, meu Deus, homem de Deus. Mas a Bíblia mesmo fala, maldito homem confia no homem. Então, homem de Deus, tudo bem, pode ser servo de Deus, pode ser correto, pode ser honesto, pode ser digno. Nós temos que honrar e respeitar, mas somos pecadores redimidos, essa é a verdade, né, pessoal? Eu me considero também uma pessoa que Deus chamou, né, que tirou lá, cheio de falhas, defeitos e tudo. Agora, quem não falha é Jesus, né? O Espírito Santo, né? Então, eu nunca falei aqui, olha, não segue os meus conselhos, que Deus vai te dar salvação. Não. Eu falo para a pessoa congregar, eu falo para a pessoa ter uma igreja, seguir um pastor, né? Ter um líder espiritual. Eu sempre falei isso, né? Não ficar pulando de igreja em igreja, um dia está bem, no outro dia já muda de ideia. Não. A igreja que eu estava antes de ir agora para a Assembleia, nós fizemos um cálculo mental, eu e o pastor lá, um dia conversando. Mais de 15 anos eu estava lá. Mais de 15 anos. Então, a gente tem que ter uma história para compartilhar, né, pessoal? Eu vou chegar aqui para vocês e não tem nem nome de pastor, de igreja. Ah, a igreja que eu congreguei é aquela que agora nem tem mais. Eu fui para outra e a outra mudou e eu fui para outra, né? Aí tu vê que o testemunho da pessoa não está de acordo com o que a Bíblia recomenda, né? E eu saí da igreja que eu estava porque Deus me tocou. Eu senti de Deus de mudar de igreja. Toda vez que eu passo pela igreja que eu congregava, eu oro por ela, eu lembro. E eu tenho satisfação de lembrar nas minhas orações do pastor, né? Dos membros da igreja, enfim. Né? As igrejas que eu congreguei, eu volto e meia estou lembrando, orando. Não é isso aí, é uma coisa que
eu considero como uma coisa básica. O servo de Deus, ele tem que lembrar por onde ele passou. De repente, um pastor lá meio que decepcionou o cara, não sei o quê, mas tem um lado bom. Tu aprendeu, né? Ele serviu de instrumento para te aperfeiçoar, para tu se tornar uma pessoa mais sábia, enfim. E a pessoa tem que orar. Eu oro. O livro que eu escrevi, né? Que vai ser lançado agora não sei exatamente quando, mas está bem próximo. A questão é revisão, tal, é um pouquinho demoradinho, né? Nós já fizemos a revisão e algum detalhezinho que falta, talvez falta, sei lá. Mas tá pronto, né? Já configurado, a capa, tudo. Eu conto um pouco da história, né? Eu acho que a igreja em si é um organismo humano, é uma instituição criada para como uma configuração assim para tentar apoiar, ajudar a sociedade, o membro, né? Mas tem falhas, tem problemas, tem isso, tem aquilo, tem, né? Embora o Espírito Santo é perfeito, Jesus é perfeito, o Senhor Todo-Poderoso é perfeito, né? Eu não vou chegar aqui e falar que eu sou, né, uma sumidade aí, né? Não. Tem pessoas que têm muito mais conhecimento que eu na parte, né, nas escrituras, tem, né? Mas Deus tem me dado aí um pouquinho de discernimento e sabedoria, né, para compartilhar, né? Espero que pessoas estejam se fortalecendo com o meu testemunho, né? Porque falar mal de igreja, né? Tem gente que tem, parece que uma tendênciazinha para, né? A minha igreja, nós temos os melhores livros, os melhores pensadores, os melhores teóricos, né? A nossa concepção aí sobre teórica, né? É a mais acertada. Sei lá, pessoal. Eu já ouvi isso, mas eu fiquei meio assim, fiquei quieto, né? Eu até confesso, olha, eu vou dizer claramente, a Assembleia de Deus ela é tendenciosa desde a fundação, porque tu quer ver livro na Assembleia de Deus, os livros produzidos pela CPAD, é tudo título americano, entendeu? E se os americanos estão errados, e aí? Nós temos muitas fontes de conhecimento no mundo. Tem os escritores europeus, tem os escritores asiáticos, tem N escritores, tem os latinos, mas a CPAD é meio assim, bota de lado, né? Porque ela quer os mais imponentes, os mais conceituados. E nós sabemos que os Estados Unidos mesmo é um péssimo exemplo, né? Uma igreja que se corrompeu, uma igreja que praticamente trocou a unção pelo dinheiro. Ser pastor nos Estados Unidos é uma luta, pessoal. Eu não sei se a pessoa tem mais facilidade na África que nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, tu é pastor e te dá uma caminhonete. Zero. Te dão lá não sei o quê. Tudo. Dinheiro. Era assim, pelo menos. Aí quando a pessoa se constrange em falar contra, né, tocar no tema, né,
as pessoas que estão caminhando na rua sem emprego, já não pode falar, e não pode falar nisso, pode falar naquilo, pode... Aí o cara, quando vê, ele faz um culto bem bonito, bem social, bem cultural, assim, ao modo americano. Essa é a visão que eu tenho, posso estar errado. De repente eu vou fazer missão nos Estados Unidos, vou aprender mais, mas é o que eu vejo, né? Mas pode ver que a fonte de literatura da CPAD, que é a Assembleiana, é só praticamente os americanos aí, né? Não se vê publicação de baixo, raiz, não. Ah, mas tu vai escrever livro sobre o começo da igreja em Porto Luceno, mas tu não tem autoridade para isso, tem que chamar o fulano lá, o mestre, a divindade cultural da igreja. Esse tipo de coisa eu acho uma coisa assim, sabe, é bloquear. Quantas pessoas com talento, com sabedoria que poderiam ser aproveitadas, não, mas é meia dúzia ali, os grandes, né? Os figurão. Eu não concordo com isso. Eu fiz o meu livro, não tem um centavo da igreja tal, não tem. Eu me sinto feliz e alegre, não devo nada a ninguém, né? Fiz um contrato lá com uma editora, eu fiz a minha parte, eu paguei, eu depositei lá as prestações e tal. Não tinha condição de lançar o livro sozinho, não tinha. E vai sair o livro e pronto. Quem vai ler, né? Isso aí é a coisa que eu penso, real, verdadeira, né? Às vezes eu participo aí né, uma escola assim e tal, né? E quando eu quero dar uma opinião, não me dá opinião, sabe? Eu tenho que chamar assim, eu quero falar, parece que tu tem que ficar de boca calada. Eu já não tô nem indo mais, né? A escola dominical, porque parece que tem umas autoridadezinhas já estão se formando ali, sabe? E tu não pode nem emitir opinião. Fica eles lá só se apacentando, então. Essa é a minha experiência prática, verdadeira, sabe? O sangue russo, eu tenho descendência russa. Se tu não gosta e pronto. Não fica aí meio fazendo corpo mole. Eu não posso falar porque fulano não vai gostar de beber. Não. Entendeu? Meu pai, ele idolatrava praticamente a Rússia, né? E nunca fez inimizade. Todo mundo queria bem ele. Fazia roupa para toda a cidade, aqui para gente de fora e tal. Ele era uma coisa espontânea, natural dele, né? Mas meu irmão agora está ocupando o espaço, né? Fazendo as roupas, né? Costurando casaco e calça. Também ele fala russo, ele morou na Rússia, talvez até em determinados momentos. Eu acredito até que meu irmão ele tem mais conhecimento que meu pai, porque meu pai só cortava, né? Ele montava o casaco, cortava, mandava para costura. E o meu irmão, ele além de cortar, ele próprio faz. Ele costura o casaco. Eu acredito que o meu irmão tem mais, se aprofundou mais, inclusive, no ofício, né? E até conhecimento sobre a Rússia. O meu irmão fala fluente o russo, morou na Rússia. Ele era para fazer medicina, mas, né? Para fazer medicina a pessoa tem que ter
ele tem que ter familiaridade com leitura, com estudar livros e livros, e meu irmão, né? Por fim, acabou desistindo, né? Mas foi bom ele ter aprendido e viajado para a Rússia, né? Então, isso aí, pessoal, né? Agora, por exemplo, o padre lá, ortodoxo, diz que a igreja dele é mais santa, mais fiel a Deus. Agora, eu vou me meter a defender a Assembleia de Deus? Não, a Assembleia de Deus, ela é mais, né? Ela é mais correta, doutrinária, a base, né? A base, interpretação da palavra é mais fiel. Eu não perco tempo com essas conversas boba, né? Agora, se o padre, os testemunhos que eu vi, padres fiéis, vieram da Rússia, né? Casadinhos na igreja, fiéis, honestos, bom testemunho, né? Teve um padre que ele veio da Rússia, ele aprendeu português aqui, mas na época ainda o celular não estava tão forte, né? Então era mais fácil aprender o português, né? A pessoa tinha que interagir e aprendia mais rápido. Agora, o celular... Ai, espera, aí o cara vai lá. A mente ficou preguiçosa para entender, né? Aí tem que me inscrever no aplicativo ali para pegar a tradução, né? Então, esse padre que está agora, ele está meio lento, né, para aprender. Mas padres que deram um bom testemunho, né? Teve outro padre jovem que ele veio e tinha o dia lá do jejum, ele praticava o jejum, aquele dia era reservado o jejum, tal dia era reservado e ele era fiel, né? E eu até entrei com uma vez eu fiz um comentário assim, eu disse para ele, pois é, mas eu também faço jejum 2, 3 dias. E a resposta dele diz assim, não, mas o diabo ele é muito forte no jejum, uma coisa assim, né, quis dizer. E eu me calei. A resposta dele foi uma resposta sábia, né? O diabo né? Imitador, né? Então, mas eu tenho um carinho pelo irmão, pelo padre que veio, né? E olha, ele era um padre que ele teve na Bolívia, teve no Paraguai, teve na Argentina, teve aqui. Ele falava bem o espanhol, dominava bem. E foi um padre que eu aprendi a amar. Volta e meia estou orando por ele também. Então, isso aí que é testemunho, né? O servo de Deus, ele não está aí, sabe, defendendo a panelinha da fulana, a igreja tal, a panelinha tal, né? E que bom que eu escrevi o meu livro, não estou defendendo, falando coisas reais que eu vivi, experiências práticas, experiências com sonho que eu tive, que Deus me revelou, né? Eu não estou aí atrelado a fulano, a pastor X, a pastor Y. Falo bem de pastores, de igrejas que eu conheci, né? Que de repente tinham problemas, e tinha realmente problemas, que Deus me revelou antes de eu viajar, de conhecer, né? Ministérios ali que de repente tinham algum problema. Tá ali no livro. O livro é para crescer, para edificar a igreja, é para amadurecer. Não vou ficar aí bajulando fulano e bajulando o cara, homem de Deus, homem de Deus. Ai, meu Deus do céu, sabe,
A coisa é fácil de entender, né? É fácil de entender. Quem complica mesmo é o cara que é o cri-cri, que quer complicar. Eu sei que eu vou encontrar pessoas aí que vão querer, sabe, tentar me achatar, de repente, sei lá, achar algum argumento. Ah, mas tu falou tal coisa, ah, mas não é bem assim, mas não interessa. Eu tenho mais coisas que eu, de repente, posso escrever um livro, a minha experiência sobre batalha espiritual, né? Eu, quando vim no seminário, eu me deparei aí com o pórtico da Xuxa e toda aquela coisa, e a Xuxa, Xuxa. E aí eu declarei guerra, digo, não, isso aqui é a cidade de Jesus, Jesus comprou, é de Jesus, não é de artista X, Y. E se levantou uma luta tremenda, né, pessoal? Mas isso aí eu posso escrever um livro e tocar nesse tema que é um pouco indigesta, né? As experiências que eu tive, no sentido assim que entra a questão do sexo, a depravação, a imoralidade e tal, tá? Que foi experiências que eu enfrentei, assim, que o diabo, né, se revelou, né? Mas enfim, nós sabemos aí que as celebridades, por vezes, o inimigo cria todo um, né? De repente lá os católicos, de repente pra, isso que eu vou falar para eles é um absurdo, mas Padim Patis, o padre aquele, né, ele pode ter sido um padre bom, sim, mas esse envolvimento aí, cultuar o fulano e tal, isso aí tem demônio, né? Ali, uma vez eu estava fazendo uma viagem e acompanhando padre não, o pastor Ricardo Amaral. Por muitas vezes eu saí com o pastor Ricardo Amaral e participei lá de eventos, e ele pegou a igreja, sentei lá na frente e tal, fui apresentado, né? Mas aí um dia eu preguei sobre a minha experiência com essa batalha que eu tive com a Xuxa, já há um bom tempo atrás. E nós estávamos na cidade de São Leopoldo, e lá tem um tal um ser que é meio venerado, acho que é de São Leopoldo, é um padre, né? É um padre, e que é praticamente canonizado, né? Então é um santo. Isso aí tem reflexo no mundo espiritual. Não é, né? A Bíblia não recomenda adorar pessoas que morreram, né? Isso é idolatria, né? Então, né? Não podemos aceitar também como igreja, né? Isso aí eu acho que eu sou de acordo, né? Com os ensinos bíblicos que idolatria não convém, não é bom, né? Pessoas, por exemplo, ali em Cachoeira do Sul, que vão lá visitar o Marlon, lá, que é um curandeiro, sei lá o que ele é mais, né? E ônibus, mas a cidade é uma cidade miserável. Tu chega lá, tu tem uma sensação assim, tu regrediu uns anos, tu não vê prosperidade na cidade, uma cidade pobre, Cachoeira do Sul. E esse Marlon lá já faz tempo que tá lá, né? Enquanto não surgir um louco que nem eu e se levantar e se posicionar, não queremos, né? Enquanto ninguém fala nada, tá lá o cara tranquilo, ele fala o que ele quer, ele diz o que ele quer, ele faz a operação mediúnica dele e tal,
os assessores dele, tudo de branco, lá ajudando. Então tem que ter os loucos como eu, né? Que pá, e chuta um balde, né? Que de repente lá em Cachoeira do Sul tem os evangélicos, mas são tudo fracos, miseráveis, sabe? Então, em paz, não, deixa ele lá e nós aqui. Mas, de repente, Deus pode requerer, né? Mas vem cá, o que vocês fizeram? O homem lá, né, falando coisas que não tem a ver com a palavra, e vocês tudo de braço cruzado. Não fizeram nada. Os pastores de Cachoeira do Sul estão todos em pecado, na verdade. Então, sim, estão convivendo lá com, né, heresia e coisa arada. O cara lá, que poder que está usando ele? Ele fala de Cristo, ele ora em nome de Jesus? Não, em nome dele mesmo. Quando eu estive lá em Porto Xavier, em Porto Veracruz, apareceu lá um curador também. Aí queria que eu botasse lá a foto dele na loja, não botei. Entendeu? Ele queria ser meio cultuado, venerado. Então Deus usa as coisas loucas desse mundo, vamos dizer, né? Vamos tocar nesse tema. Deus usa as coisas loucas desse mundo, pronto. Né? O certinho, de repente, estão tudo de boquinha calada, não querem se incomodar. Ah, não, nós temos que fazer uma política de boa convivência. A vinda de Jesus está próxima, um monte de gente enganada, um monte de gente que não vai perder o rapto da igreja, porque negligência de pastores e obreiros e gente crente meia tigela. Essa é a verdade, né, pessoal? Crente meia tigela, tá? Vamos encerrar. Que Deus te ajude, dê sabedoria, né? Seja feita a vontade do Pai. Em nome de Jesus. Amém.